A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estou aqui com os irmãos. Vim trazer uma palavra ao qual o Senhor colocou no meu coração nesse dia de hoje. Eu não costumo fazer vídeo final de semana, mas eu estava orando e o Senhor bradou forte com essa palavra enquanto eu orava. E o Senhor falou fortemente comigo através dessa palavra. Então eu gostaria de compartilhar essa palavra com os irmãos, porque se o Senhor falou fortemente comigo, né, eu senti a necessidade de compartilhar essa palavra para que o Senhor também, assim como Ele falou comigo, Ele possa falar com aquele que estiver também precisando ouvir essa palavra, porque a palavra do Senhor ela deve ser compartilhada entre os irmãos, né? É o nosso pão diário, onde nos alimenta, onde nos fortalece. Então ali eu orando, o Senhor falou tão fortemente comigo que eu senti essa necessidade de dividir com meus irmãos esse pão, né, desse dia de hoje, esse alimento que vai alimentar, assim como alimentou a minha alma, venha alimentar a sua alma também nesse dia de hoje. Que o Senhor venha falar fortemente ao teu coração através dessa palavra, que ainda que seja uma pessoa que esteja precisando de ouvir essa palavra, eu sei que o Senhor tem endereço certo e chegará, o Senhor fará chegar a essa pessoa que estiver precisando dessa palavra nesse dia de hoje, que ela se encontra lá em Romanos 8, a partir do versículo 35, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem os presentes, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem uma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. E ali o Senhor falou tão fortemente comigo através dessa palavra, né? Quem é que pode nos separar do amor de Deus? Quem, né? Porque a palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Nem mesmo quando nós pecamos, porque se assim fosse, nós nem chegaríamos, né, a ir para a casa do Senhor, porque somos todos pecadores, né? Nós nascemos do pecado, somos fruto do pecado, né? Já nascemos pecadores. Então, nós pecamos e mesmo assim o Senhor nos ama. O Senhor, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Nada, nem ninguém, nem coisa alguma pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Muitas vezes, algumas pessoas acham assim que Deus, ele não quer mais saber da pessoa, acha que está sozinha. Mas nada pode nos separar do amor de Deus. Nós é que às vezes nos separamos do Senhor. Nós é que muitas vezes nos afastamos do Senhor mediante aos nossos pecados. Não é o Senhor que se afasta da gente, mas somos nós mesmos que vamos nos afastando, né? Conforme a gente vai se afastando das coisas do Senhor, a gente sem perceber é que vamos nos afastando dele. Sem perceber é que vamos nos afastando dos caminhos, das coisas do Senhor, e muitas vezes achamos, né, que o Senhor se afastou da gente quando fomos nós que nos afastamos dele, porque o inimigo ele é assim, ele é astuto, ele faz você cometer o erro, né, você cometer a falha. Depois que ele faz você cometer a falha e você achar, porque é como um Adão e Eva, né, um fruto do pecado, tinha aparentemente aos olhos de Eva, ele era um fruto bonito, um fruto bom de se comer, né, com aparência bonita. Então ela foi lá e cometeu o erro, cometeu o pecado. O pecado ele é assim, né? Aparentemente parece algo bom. Aí a pessoa vai, comete o pecado, o inimigo faz, seduz, faz a pessoa pecar. E depois ele usa daquele pecado que você cometeu para ficar lhe apontando, ficar lhe acusando na sua mente. E o que acontece? Você vai aos poucos se afastando do Senhor, não porque o Senhor
Ele não quer saber de você, mas o inimigo, ele usa o seu pecado contra você mesma para lhe acusar, para lhe afastar da presença do Senhor. E com isso, você, sem perceber, vai se afastando da presença do Senhor e você vai saindo dos caminhos do Senhor, da vontade dele, do propósito dele, por causa de você mesmo, da sua própria consciência, dos seus próprios erros, mas não é o Senhor, porque às vezes o inimigo usa isso, dizendo assim, não, você pecou, então Deus não quer mais saber de você porque você errou, porque você falhou, você pecou, né? Aconteceu ali como um filho pródigo. O filho pródigo, ele se afastou, ele que pediu para o pai, ele que pediu para o pai a parte dele da herança, ele que se afastou da presença do pai. Então ele foi, mas o pai teve o tempo todo ali esperando por ele na porta. A distância, quando ele resolveu retornar, o pai já estava na porta esperando por ele. Quanto tempo o pai não passou ali na porta esperando pelo filho voltar? Esperando, na expectativa de encontrar aquele filho retornando. E naquele dia, finalmente, o filho resolveu voltar e o pai já estava na porta esperando por ele. O pai está sempre a nos esperar, ele está sempre de braços abertos, de mãos estendidas, esperando pelo filho voltar. O pai está sempre esperando, né? O filho é que se afasta dos caminhos, né? O pai está sempre às portas. Muitas vezes os irmãos é que podem não receber, né, o outro irmão de bom grado, mas isso é coisa de nós seres humanos que somos falhos mesmo, porque um filho jamais vai ser um pai, né? Um filho, um irmão, ele jamais vai ser vai ser como o pai. O pai, o amor do pai, o carinho do pai, o sentimento do pai jamais vai ser um sentimento de um irmão. O irmão, quando ele chegou, o irmão não recebeu ele como o pai recebeu. Por quê? Porque o irmão o desprezou, o irmão não compreendeu o retorno dele, né? Achou que não foi correta a forma como o pai o recebeu. Mas o pai, ele explicou, né, que o tempo todo o filho esteve ali, do lado do pai. O filho dele sempre esteve ali com ele, tinha tudo, mas aquele filho estava retornando, aquele filho estava arrependido e o pai estava ali pronto há muito tempo esperando o retorno dele. Então o Senhor está sempre a nos esperar, vai estar sempre esperando que nós nos aproximemos novamente dele. Ele jamais se afastou da gente, né? Nós é que, sem perceber, nos afastamos dele, mediante as acusações do inimigo, que faz a pessoa errar, que faz a pessoa falhar, que faz a pessoa sair dos caminhos, do propósito de Deus. Mas o Senhor, ele nunca nos deixou sozinhos, nunca nos desamparou. Até mesmo antes de nos formarmos no ventre da nossa mãe, o Senhor já havia nos escolhido, já éramos escolhas do Senhor, já éramos, né, escolhidos de Deus. O Senhor já havia, né, predestinado a nosso nascimento, já tinha preparado que nós iríamos nascer, porque quem dá vida é Deus, quem tira a vida é Ele. Então o Senhor já havia preparado todo o nosso caminho. Nós é que vamos nos afastando, vamos saindo do rumo, do propósito do Senhor. A palavra diz que nada, nem ninguém, nem o porvir, nada nos separará do amor de Deus. Nós é que nos separamos dele. Nós é que nos afastamos dele, mas ele não se afasta de nós. O Senhor, ele nos ama grandemente, né? Lá nos Salmos, no livro de Salmos, ele vai falar que a distância da graça de Deus, que a graça de Deus é o amor, é a misericórdia dele, né? Nós podemos comparar com a distância da terra com o céu. Quem consegue chegar ao fim do céu, o final do céu, onde é que acaba o céu, né? O amor dele é infinito, o amor dele é grande. É tanto que quando a pessoa fala, Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Mas quantas vezes o Senhor já nos perdoou? Se a gente for fazer as contas, já passou até disso. Mas o Senhor, ele nos ama, porque a misericórdia dele é grande. A misericórdia dele é infinita. Ele deu um limite para nós perdoarmos, porque nós, como seres humanos, temos uma dificuldade terrível de perdoar sequer uma vez, que dirá 70 vezes 7. Mas ele nos perdoa muito mais do que isso. Ele deu esse limite para nós, seres humanos, que somos falhos, que temos uma dificuldade terrível de perdoar o nosso irmão, de perdoar as pessoas. Então ele deu esse limite sabendo da nossa falha, mas o Senhor, ele nos perdoa muito mais do que isso. Se a gente for calcular 70 vezes 7, já erramos muito mais do que isso, desde quando nascemos até o dia de hoje. Eu falo assim pela minha idade, que eu vou fazer 43 anos. Então, muito mais eu sei que o Senhor me perdoa. Muitas falhas, nós erramos só de pensar, só pelo pensamento nós já erramos, nós já falhamos, nós já pecamos. De pensar coisas que não era para pensar, nós já pecamos. Mas nada disso nos separa do amor de Cristo. Somos nós mesmos que nos afastamos dele. Somos nós mesmos que nos afastamos do Senhor.
Esse Romanos 8, ele fala coisas maravilhosas, quem puder ler, né? Aqui fala no versículo 31, que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes se entregou por todos nós, como se não dará também com ele todas as coisas, né? Então o Senhor, ele é maravilhoso, ele não poupou nem o filho dele por amor da gente. Olha o amor do Senhor, como é grande, como é grande, como é grande, né? Ele não poupou nem o filho, né? Por amor a nós, ele entregou o teu próprio filho, que foi crucificado na cruz do Calvário, por mim, por você. Nada, nada pode nos separar do amor de Deus, a não ser nós mesmos, que nos afastamos dele. Que a gente venha meditar nesse dia de hoje, como o amor de Deus é grande por nós. E muitas vezes a gente é tão medíocre, a verdade é essa, que a gente acaba só olhando para o nosso próprio eu, para nossas próprias necessidades, olhando para nossas próprias lutas, e acabamos não fazendo aquilo que o Senhor quer que façamos, né? O Senhor quer que a gente faça o ídolo do Senhor, façamos a vontade dEle, cumpramos o propósito dEle na terra, daquilo que Ele quer que a gente faça para Ele. Muitas vezes nos negamos porque ficamos atolados no nosso próprio eu, na nossa própria vida. O Senhor entregou a vida do Filho dEle por amor a nós, e nós não conseguimos sequer cumprir o propósito da vontade do Senhor na nossa vida, de fazer a vontade dEle. E como fazer a vontade dEle? Negando a nós mesmos, negando nossa própria dor, nossa própria luta, nosso próprio sofrimento. Porque se a gente ficar se atolando nas nossas próprias dores, na nossa própria luta, a gente nunca vai fazer a vontade do Senhor. Porque luta sempre vai ter, dificuldade sempre vai ter, problema sempre vai existir na nossa vida. É um problema acabando aqui e surgindo outro ali. Então, se a gente for ficar só focado na nossa luta, no nosso problema, a gente nunca vai fazer a vontade do Senhor. Se a gente for esperar que tudo fique bom para a gente fazer a vontade do Senhor, a gente nunca vai fazer. Quantas pessoas perecendo em nossa volta e a gente sem fazer a vontade de Deus, sem fazer o ídolo do Senhor. Se a gente for parar na luta que a gente está passando hoje, quantas pessoas estão passando pela mesma luta que a gente está passando? E nossa luta pode servir de exemplo para outra pessoa, para que a outra pessoa se fortaleça e veja que você tem um exemplo de que você tem um Senhor na sua vida, que você está vencendo, que a pessoa também pode vencer. E nós podemos orar juntos, nos unir em oração. Às vezes a gente fala assim, mas meu Deus, eu não tenho nada, eu mal tenho para mim. Mas nós temos, ainda a gente tem a presença do Espírito Santo na nossa vida, onde a gente pode estar orando pelo nosso próximo. Uma oração às vezes a pessoa está passando por tanta luta que ela não tem a força de orar, e nós que ainda estamos de pé, nós que a gente venha orar por aquele que está fraco, porque amanhã pode ser a gente precisando de oração, e aquela pessoa que nós ajudamos em oração pode estar forte e vai estar orando e intercedendo pela gente. Então é olhando pelo outro, é um ajudando o outro. Se não pode ajudar materialmente, que ajuda espiritualmente em oração e intercessão. Então muitas vezes a gente, nas mínimas coisas, nós podemos estar ajudando o nosso próximo e parar de estar só focando no nosso eu, na nossa própria luta, porque isso nunca vai acabar, e a gente vai acabar nunca fazendo a vida do Senhor, nunca vai acabar fazendo a vontade de Deus. Que a gente tenha mais amor no nosso próximo, olhar mais o próximo. A palavra diz assim, oração, a palavra oração, ela é uma mistura, é uma junção de palavras, é orar mais ação. Então nós podemos orar e nós podemos agir. Às vezes vai ter momentos que nós vamos poder só orar pela pessoa, porque no momento nós vamos estar em condições apenas de orar, porque não vamos ter como fazer algo além disso, diante das nossas condições financeiras, eu falo. Mas se a gente puder orar e agir também, não só orar, que a gente venha fazer. Quantas pessoas que às vezes passa mediante o olhar de outras pessoas, aí a pessoa tem condições de ajudar, tem condições de fazer, aí diz assim, não, minha irmã, vamos orar, né, vamos orar, e tem condições de fazer, e se nega a fazer, e Deus ali coloca a pessoa diante da pessoa, coloca a pessoa para a pessoa estar ajudando, né? Não só em oração, mas em ação também. Oração, orar e agir. E a pessoa, vamos orar, irmão, vamos orar, e às vezes mal ora.
Às vezes diz que vai orar, às vezes nem sequer ora, diz que vai orar de boca, mas não ora, né? E quando ora, às vezes ora mal, ora de qualquer jeito, ora de qualquer forma, e as coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer jeito. Nós temos que orar, falando mesmo, eu vou orar para você, então ore mesmo, ore de verdade, interceda mesmo, né? Deus, ele mudou o cativeiro de Jó, enquanto Jó, ele orava pelos seus amigos. Olha a condição que Jó se encontrava naquele momento. Jó tinha perdido tudo, estava ali com a lepra, se coçando, cheio de ferida no corpo, e mesmo assim Jó não deixou de orar pelos seus amigos, mesmo passando por aquilo. Jó não deixou de orar. É nesse momento que Jó, o cativeiro de Jó é mudado, e ali Jó, ele tem uma experiência com o Senhor, e ele mesmo diz: Senhor, eu o conhecia de falar, mas agora eu verdadeiramente te conheço, porque agora, né, eu tive essa experiência com o Senhor. E o Senhor, ele é assim, ele faz, quando Deus quer me seguir, negue-se a si mesmo, é nós negarmos nossas próprias lutas, nossas próprias dificuldades, é a gente esquecer um pouco de nós mesmos para a gente olhar para o nosso próximo e fazer a vontade de Deus, mesmo diante das lutas, das dificuldades, porque sempre vão existir, e isso vai nos paralisar, e nós vamos chegar ao dia que, quando a gente tiver que partir daqui, que o Senhor falar: cadê as suas obras? O que a gente vai dizer para o Senhor? Ai, meu Deus, mas eu estava com tanta luta, mas tinha tanto problema, eu terminava um problema, aparecia outro, eu estava tentando resolver, e aí vai tentar se justificar, se explicar, e o Deus não vai querer saber das nossas explicações, ele vai querer saber das nossas obras, o que foi que a gente fez. Quando o Senhor disse para a gente: negue-se a si mesmo, por que a gente não negou nós mesmos? Por que a gente não foi orar, não foi interceder, não foi fazer algo? Às vezes tem pessoas do nosso lado que a gente poderia estar pelo menos orando pela vida da pessoa, já que a gente não pode ajudar materialmente, mas que a gente possa pelo menos estar orando por aquela pessoa. A gente vê a necessidade da pessoa de precisar de uma oração, e muitas vezes nos negamos a fazer isso, de orar, de interceder. Muitas vezes é muito fácil abrir a boca, a gente abrir a boca para criticar e falar mal da pessoa e julgar a pessoa, porque a gente acha isso, a gente acha aquilo, às vezes que nem é, às vezes nem é o que a gente acha, mas a gente vai achando, e aquela forma da gente achar, a gente já deduz como que é a nossa verdade, né? Como a palavra do Senhor mesmo diz: não se estribe em teu próprio entendimento, e a gente achar uma coisa não é o que realmente pode ser. Então a gente vai achando alguma coisa e acaba pecando, porque a gente acaba se estribando no nosso próprio entendimento daquilo que a gente acha e já toma por verdade. E às vezes a pessoa, além de achar, muitas vezes até sai espalhando para outras pessoas aquilo que acha, que além de errar, achando algo que não é, muitas vezes ainda induz as pessoas a fazer o erro, assim como Eva fez. Ela errou e ainda levou para Adão. E muitas pessoas fazem isso, além de errar, ainda induz outras pessoas ao erro. Então, que a gente, ao invés de criticar, perder tempo criticando, julgando, achando, pensando, e ainda que seja, que não seja, que a gente não venha ser juiz de ninguém, que nós venhamos ajudar a pessoa em oração, a depender do que a gente acha, do que a gente pensa, da verdade, da mentira, que a gente venha orar. A palavra de Deus diz que se nossos olhos forem bons, né, todo o restante é bom, mas se nossos olhos forem mal, tudo vai mal. Então depende muito do que a gente vê, do ponto de vista da gente. Muitas vezes a pessoa vai passar pela rua, vai encontrar um vasilhame, uma garrafa. Muitas vezes a pessoa vai ser lixo, não serve para nada. Mas tem uns que vai olhar: olha, aquilo ali dá para fazer um artesanato. Aquilo ali posso ganhar dinheiro, posso fazer isso, posso fazer aquilo. O que para o olhar, tudo depende do olhar da pessoa. O que para uns aquilo ali não é nada, para outros é grande coisa. Quantas vezes a gente um dia desses eu estava com minha cama aqui, estava com os lastros quebrados, tive um problema no quarto e acabei tendo que trocar o quarto. O outro quarto era muito pequeno, acabei tendo que me desfazer de uma das camas, e como estava toda quebrada assim, o lastro eu não me apeguei, né? Peguei e me desfiz. Eu falei: Deus proverá. Peguei e me desfiz. E então eu fui, mas meu filho, a gente foi jogar lá as partes da cama, a gente foi jogar fora, e imediatamente uma pessoa teve lá e pegou a cama, né? Então, que para mim naquele momento eu não estava servindo, serviu para outra pessoa, né? Então, assim, tudo depende do olhar da pessoa. Naquele momento para mim não estava servindo, porque no outro quarto muito pequeno, inclusive é esse quarto aqui, que quem vê ali em cima o forro tá ruim. Então, assim, eu tive que sair daqui por causa do fogo, né? Preocupada, né? Então me mudei para o outro quarto. Esse quarto tá um pouco isolado, por isso que eu tô até aqui, né, fazendo isso. Então o outro quarto é muito pequeno, não ia caber as duas camas, então me desfiz de uma.
para não ficar juntando, né, tumultuando coisas. Ainda mais que aquilo que no momento eu me desfiz, que não serviu para mim, serviu para outra pessoa, porque no olhar da outra pessoa, a pessoa teve necessidade de olhar aquilo com bons olhos e precisar e fazer algo com aquela cama e ter uma utilidade para ela, né? Então nunca devemos descartar nada nem ninguém, assim como muitos descartaram a Saulo, que não viu nada, jamais ninguém poderia dar alguma coisa sequer por Saulo e dizer que Deus iria usar Saulo na obra de Deus, né? E Saulo foi grandemente usado, né? Se transformou em Paulo. E nós vemos a Bíblia, quantas escrituras da Bíblia foi Paulo que escreveu. Foi Paulo que escreveu a palavra do Senhor. Foi Paulo foi grandemente usado. Então, aos olhos humanos, jamais ele seria usado. Jamais o Senhor poderia pegar ele para ser usado. Mas ele fez a obra grandemente. Então, tudo depende do olhar da gente, né? Nossos olhos sendo bons, né? Então, nós devemos ter essa visão com o nosso próximo, de ter esse olhar, essa visão de fazer pelo próximo, de ajudar o próximo, porque se a gente tiver essa visão, né, nós pararmos com o nosso egoísmo, de olhar para nós mesmos, nós vamos ver que tem tanta gente precisando, pelo menos de uma oração nossa. Quanto tempo passamos no dia, 24 horas do dia, quanto tempo a gente se dedica, a gente para se dedicar a fazer a vontade de Deus, quanto tempo a gente passa para ler uma palavra, ou um louvor, ou uma oração, quanto tempo a gente passa, né, fazendo as coisas para nós mesmos, e quanto tempo nós nos dedicamos para o Senhor, né, para fazer alguma coisa por Ele, para Ele, né, em dedicação a Ele, quanto tempo. Então que a gente venha não deixar, né, os pensamentos virem achando que o Senhor nos deixou. Não, o Senhor nunca nos deixou. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nós mesmos é que nos afastamos. Que a gente vença a chegar ao Senhor, que a gente venha reconhecer o Senhor com essa grandeza de Deus na nossa vida, reconhecer o valor da grandeza daquilo que Ele fez por nós, entregar o seu único Filho por amor a nós, e que a gente venha se comprometer a fazer algo pela obra de Deus, que a gente venha parar de estar pensando em nós mesmos, para de sermos egoístas, a verdade é essa, e que a gente venha olhar mais para o nosso próximo, que a gente venha fazer oração, orar e agir, não só orar, mas agir. Se a gente pode fazer, que a gente faça, que a gente pare de ser medíocre, que a gente pare de olhar para si mesmo, que a gente pare de olhar para o nosso próprio problema, que isso vai nos paralisar. Se a gente ficar focando só no nosso problema, a gente vai paralisar, a gente não vai fazer a obra do Senhor, a gente não vai fazer o ídolo do Senhor, a gente não vai fazer a vontade de Deus, a gente não vai fazer nada, por ninguém, porque a gente vai estar sempre preocupado, a gente vai estar sempre com problema, o problema nunca vai acabar, vai sempre existir, e a gente não vai acabar fazendo a vontade de Deus. E quando chegar o grande dia que o Senhor cobrar de nós as nossas obras, o que a gente vai apresentar para o Senhor? Então que a gente venha se dedicar a Deus, que a gente venha fazer o ídolo do Senhor, olhar mais para o nosso próximo, se condoer com a dor do próximo. A palavra do Senhor diz que chore pelos que choram, se alegre pelos que se alegram. A gente não vê mais isso na terra, não vê, mentira, ninguém vê. Aquele que chora por aquele que está sofrendo, aquele que se alegra com aquele que está se alegrando, não acontece isso. Infelizmente, a verdade é essa. Nós temos que aprender a sentir a dor do nosso próximo. Muitas vezes o Senhor ele vai nos colocar em situações de leito, de enfermidade, de coisas que irão acontecer nas nossas vidas, para que a gente possa enxergar a dor do nosso próximo. O que a gente passa hoje, das nossas dores que a gente sente, quantas pessoas estão passando pela mesma coisa que a gente, ou até pior. Muitas vezes a gente fala assim, meu Deus, hoje faltou o leite, meu Deus, hoje faltou o café, e quantas pessoas não tem nada para comer, nada. Muitas pessoas você vê por aí, lá na África, que come bolo de terra, bolinho de terra, pega o barro, faz um bolinho e come com maior gosto. Você olha assim, meu Deus, ele come com maior gosto, parece estar comendo um pedaço de bolo, e você, às vezes, falta uma coisa e já fica achando que é luta, que é dificuldade. Então, aquela luta que pra gente é sofrida, quantas pessoas estão passando por igual ou coisa pior. Então, o Senhor nos permite passarmos por quê? Para que a gente venha sentir a dor do nosso próximo, para que a gente venha orar pelas pessoas que estão passando pela mesma situação que a gente, pela mesma dor que a gente. Às vezes, a gente vê a gente faltar uma coisa com o filho da gente, a gente fica, meu Deus, eu queria tanto fazer isso pelo meu filho, eu não tenho, queria tanto fazer por ele. Quantas pessoas também queriam, quantas mães queriam fazer isso pelos seus filhos, também não tem, né? Então a gente pode estar orando umas pelas outras, uma mãe orando pela outra. Quantas mães que passam por problemas com seus filhos, né, de droga,
e outras também passam, então umas orando pelas outras, uma vai fortalecendo a outra, né? Quantas mães são mães solteiras que lutam para criar seus filhos com muita dificuldade, vive de aluguel, como eu vivo com meus filhos, e quantas não passam por isso e precisam de uma oração, porque hoje, graças a Deus, eu tenho a capacidade ainda de estar orando, intercedendo, mas amanhã pode ser eu precisando de oração, pode ser eu fraca, sem aguentar orar, e essa mãe pode estar intercedendo por mim, enquanto hoje eu posso orar por ela, então que eu ore por ela, porque amanhã pode ser eu precisando da oração de uma mãe dessas, e uma mãe dessa vai me erguer em oração, vai orar, interceder por mim, e vai me levantar em oração, e hoje, já que eu estou de pé, que eu possa estar orando, que a palavra de Deus diz que quem está de pé, cuide para que não caia. Hoje eu posso interceder, então eu vou orar pelas mães que estão passando pela mesma coisa que eu estou passando, porque amanhã pode ser eu que não estou aguentando orar, e essa mãe, eu tenho certeza que Deus vai levantar ela para orar por mim, e assim um vai orando pelos outros, um vai fazendo pelo outro, e um vai ajudando o outro, e assim o Senhor vai fazendo nas nossas vidas. Então o Senhor falou fortemente no meu coração, eu espero que o Senhor também fale muito ao seu coração. Vamos nos erguer, vamos fazer pelo nosso próximo, vamos parar de olhar para nós mesmos, vamos ajudar em oração, em intercessão, em ação. Se não puder só em oração e em ação, que faça só em oração. Se não puder, tiver fraco para orar, então faça em ação, mas faça algo pelo seu próximo, para de só olhar para si mesmo, e vamos fazer a vontade do Senhor, vamos fazer a obra de Deus, em nome de Jesus. Vamos levantar e fazer o ID do Senhor, porque o Senhor, Ele nos ama. Ele deu a vida do Filho dele por nós. Então vamos fazer a vontade de Deus, porque nada pode separar esse amor grande, infinito. Aquela mulher do fluxo de sangue estava ali. Se as pessoas tivessem visto ela, teriam tirado ela, não teriam deixado ela se aproximar do Senhor. Mas ela tocou com pecado nas vestes do Senhor e foi curada. Então nada pode nos separar, nem o pecado, nada pode nos separar do amor de Deus. Nós é que nos afastamos. Vamos nos achegar a Deus. Não vamos olhar para as circunstâncias, não vamos olhar para nada, não vamos olhar para o inimigo, não vamos dar voz para o inimigo, para querer nos acusar, tentar nos afastar dos caminhos do Senhor. Vamos fazer a vontade dele, vamos achegar a ele. Quem estiver afastado, que retorne para o Senhor. Quem estiver longe dos caminhos, que retorne para ele. O Senhor está de braços abertos, lhe esperando. Não olhe para se um irmão falar. O importante é que o Pai está lhe esperando, de braços abertos, estendido, para você retornar para os caminhos do Senhor. Retorne a tempo, o Senhor está de braços abertos, pronto para cuidar. Quando o filho voltou, o Senhor fez um banquete, preparou a melhor roupa, a melhor comida. O Senhor tem o melhor para dar para você. Volte para os caminhos do Senhor. O Senhor está de braços abertos, pronto para fazer o melhor por você. Então somente faça a sua parte de voltar para o Senhor. Volte imediatamente para os braços do Pai, que Ele está de braços abertos, esperando o seu retorno para fazer por você aquilo que você não tem conseguido. O Senhor está de braços abertos, esperando você voltar, você tomar atitude, você tomar a decisão, você retornar, porque foi a decisão, muitas vezes, que a pessoa se afasta, a pessoa que quis se afastar. Então o Senhor lhe dá o livre-arbítrio. A palavra de Deus diz que nem por força nem por violência. Ele está ali de braços abertos, esperando você voltar. Volta para os caminhos do Senhor enquanto há tempo, que o Senhor está ali para lhe dar o melhor e fazer o melhor por você. Em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, essa rica oportunidade que o Senhor me deu hoje de trazer essa mensagem para o teu coração. Desejar que o Senhor abençoe a cada um de nós e fiquem todos com o Pai do Senhor Jesus. Amém.